Jair Bolsonaro se sentiu atacado lá no STF, literalmente faz Brasília entrar em pânico. A situação que de certo modo estava tranquila, né, ficou um pouco mais complicada. Bolsonaro coloca pânico de certo modo em muitas pessoas lá em Brasília, né? Essa que é a realidade e a coisa literalmente piorou antes de colocar pânico, tá? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação e de algumas coisas que podem comprometer o Bolsonaro e encaminhar ele também à prisão, se é que assim a gente pode dizer. Além disso, os advogados aí dos amigos, ou quer dizer, ex-amigos do Bolsonaro, estão apontando o dedo para ele e já apontando uma coisa muito ruim. Então, vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática sobre essa situação. Já aproveita e já deixa um like. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro aqui, que de certo modo estava tranquilo até num dado momento. O Bolsonaro dava risada, contava piada, mas a verdade é que as coisas pioraram nos últimos instantes, tá? E até mesmo os advogados aí do Mauro Cid, Paulo Sérgio, dos coronéis, dos militares lá, estão de certo modo já apontando o dedo para o Bolsonaro. A coisa de certo modo está saindo do controle e o Bolsonaro também reage de modo que coloca pânico em muita gente lá em Brasília. Então, a gente vai comentar de uma maneira rápida e de uma maneira significativa sobre essa situação. Eu aconselho você a já deixar um like, é de graça e não te custa nada. E eu vou te falar aqui mais novos detalhes sobre essa situação, sobre essa ação penal aí contra o Bolsonaro e, de certo modo, esse embate que ele tem aí contra o Alexandre de Moraes, né? Essa aqui é a situação. Então, já aproveita e já deixa um like aí. Bem, todo mundo sabe que a situação do Bolsonaro estava, de certo modo, tranquila até num ponto da história, tá? Até janeiro de 2023. Só que em especial aí no dia 8 de janeiro, a coisa literalmente acabou saindo um tanto mais que de fora de controle. Ocorreram algumas prisões lá em Brasília e aí apontaram também para o Bolsonaro, que estava na teoria ou supostamente envolvido em toda essa situação. Só que as coisas não tinham como, até naquele exato momento não existia ali a PGR para poder apontar o dedo para o próprio Bolsonaro naquele exato momento. Muitas pessoas foram presas. O Bolsonaro continuou livre e, de certo modo, estava aí no cenário político em Brasília, atuando para lá e para cá, e na teoria estava bacana. Só que as coisas foram piorando, tá? O Bolsonaro estava dando risada, contando piada e a coisa literalmente ali bonita para ele. Só que os aliados do Bolsonaro, antigos, né? Agora já não mais aliados, que no caso Carla Zambelli, o tenente-coronel Mauro Cid, dentre outras pessoas, simplesmente foram abandonando o Bolsonaro. E aí as coisas foram ficando complicadas. O Bolsonaro, de certo modo, até tentou reverter essa situação, né? Dizendo que não havia golpe, que em hipótese alguma tinha participado de toda aquela situação, só que as coisas foram piorando, apareceram algumas provas, e aí o ministro Alexandre de Moraes, o STF, entrou em ação e estavam com o plano de prender o Bolsonaro, ou pelo menos, né, levá-lo a julgamento. O Mauro Cid, né, de certo modo, também ali já saiu pela tangente, só que pegaram algumas provas lá no computador do Mauro Cid, isso você já sabe, e as coisas foram saindo um tanto mais de controle. Essas provas, de certo modo, apontavam para uma pessoa. É essa daqui que você está vendo nesse exato momento, o próprio Bolsonaro. O pai do Mauro Cid também, de certo modo, indiretamente entrou em toda essa confusão e a coisa foi só piorando para o Bolsonaro e apontando para um único caminho. Prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro tentando, de certo modo, sair dessa situação. Carla Zambelli fugiu do Brasil recentemente. Enfim, né, o Bolsonaro ficou aqui. E aí, a PGR literalmente acusou o Bolsonaro. E aí já não tinha mais como sair dessa situação. Até que num dado momento, né, chegou um momento onde o próprio Bolsonaro teria que encarar de frente o STF. Não tinha uma outra opção. O Bolsonaro foi ao interrogatório lá e, de certo modo, na teoria, seria para dizer que estava, né, acima de tudo e de todos. Só que na realidade não. Ele deu de cara com o ministro, né, pelo menos que ele não tem muita simpatia, o ministro Alexandre de Moraes, esse que você tá vendo aí na tela. E aí o Alexandre de Moraes colocou o Bolsonaro, né, entre as cordas, colocando o Bolsonaro lá e fazendo algumas perguntas para ele, que de certo modo poderia livrar o Bolsonaro ou não. E aí a coisa, né, saiu do controle, porque os próprios advogados aí do caso aí dos réus, né, já começaram a apontar o dedo para o Bolsonaro de uma forma bem dura, né, dizendo que a condenação é certa. E aí, outros ministros também falaram sobre a situação
O Bolsonaro, em um dado momento, fez algumas brincadeiras que, de certo modo, ao meu modo de ver, comprometeu também ele, o próprio Bolsonaro, e, de certo modo, a sua vida política com os caras que apoiaram ele, onde ele chamou o pessoal de maluco, né, do Pix, deu risada, e aí a situação foi, de certo modo, saindo do controle. Muitas pessoas estão dizendo aqui, em especial nos jornais, né, da internet de modo geral, que o Bolsonaro praticamente está encaminhando aí para a prisão, que já tem até data, que provavelmente será ali em setembro, tá? É isso que estão dizendo aqui. Então a situação do Bolsonaro ficou complicada praticamente por 3 motivos. Primeiro, ele disse lá para o Alexandre de Moraes, porque até num dado momento, sobre a situação lá do golpe, tinha praticamente dito assim, olha, não, isso é invenção, é mentira. Aí o Bolsonaro vai diante de Moraes e confirma que houve a reunião com os militares. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, né, disse que não tinha, de certo modo, discutido uma questão de estado de sítio, de intervenção. Aí o Bolsonaro vai e confirma para o próprio Alexandre de Moraes que houve a reunião, que houve conversas, tinha gravações e a PGR já de olho nele, de certo modo, ali já preparando um ataque final para o Bolsonaro. E consequentemente, para poder piorar, parece que o Mauro Sérgio acabou comentando lá que, né, tentou dissuadir o Bolsonaro, né, daquela situação para não dar golpe. Enfim, são praticamente 3 pontos que levam o Bolsonaro, de certo modo, à prisão, né? E aí as pessoas já estão dando aí praticamente como certa a prisão do Bolsonaro, por conta que o próprio Bolsonaro acabou colaborando lá no depoimento, de frente com o Alexandre de Moraes, fez brincadeira sem graças, ao invés de tentar se defender, né? E a coisa literalmente saiu do controle. Agora, cabe aí os advogados do Bolsonaro terem um trabalho absurdo, gigantesco, para tentar defender o Bolsonaro. Eu sempre falei aqui há muito tempo, já tem mais de 6 meses que falo sobre essa situação, que diante da situação aí do Bolsonaro, o que ele poderia tentar, de certo modo, fazer para poder se livrar, seria do processo mais formal, né? Ou pelo menos utilizar a área do processo formal, porque material tem muitas provas, testemunhas, e a situação fica um tanto mais complicada para o Bolsonaro. Essa que é a realidade. Então, essa é a situação do Bolsonaro, extremamente crítica, e o Bolsonaro acabou pedindo para isso, tá? Durante todo o tempo acabou aí peitando, de certo modo, passando por cima do povo brasileiro, pelo menos de uma grande parte dos menos favorecidos em especial, e de certo modo agora está diante da justiça. E além disso, o Bolsonaro atacou muita gente também, em especial pessoas, né, que tinham o mesmo cunho, pelo menos a mesma capacidade política que ele, talvez não, de certo modo, com a massa, mas está ali, de certo modo, no discurso com muitas pessoas. Então o Bolsonaro acabou pisando na bola com muita gente e queria, de certo modo, permanecer no Brasil. Se quisesse permanecer como presidente do Brasil de uma maneira, né, por mais tempo, se preocupasse em fazer um excelente mandato, tá? Aqui foi a parte onde ele conta a piada para o ministro Alexandre de Moraes, ó. Ele conta a piada aqui, ó, sem graça para o ministro Alexandre de Moraes. Posso fazer uma brincadeira? Moraes fez 2, né? Aqui ele faz a piada sem graça para o Alexandre de Moraes. Deixa eu colocar aqui, pausar a música, você vai ouvir. Posso fazer uma brincadeira? Furtado ou roubado, ou seja, nós somos diferentes. Então, essa dos caminhoneiros, apesar de eles estarem ali manifestando uma insatisfação, aqui ele vai fazer a piada, não seria dessa de qualquer manifestação de autoridades. Supremo, sim, ministro, da presidência, 4 anos provocada por outro rio que não fizemos a coisa de Deus. Isso, mas o senhor que como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Aqui ele faz a piada, convida o Moraes, que se a PGR quisesse colocar mais um crime que poderia colocar, né? Pelo fato de ser uma corrupção, pelo menos ao meu modo de ver, incentivando o ministro, o mesmo que está julgando ele fazer algo desse tipo. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Gente, não. Sinceramente, você acha que isso é um momento de fazer uma brincadeira, uma piada, o tanto que ele atacou o Moraes e outros ministros? Você vê que situação complicada? Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui.
Meu Deus meu pai, meu pai. Assim, política brasileira ela é complicada também por conta do povo, né? As pessoas que escolhem os seus, eh, prefeitos, né, e aqui falando em prefeito, tem um povo daqui de Belo Horizonte que foi lá para Israel nesse momento tão complicado, com o dinheiro do povo. Você vê como é que é. Enquanto deveria estar cuidando da cidade, né? Mas em resumo, o povo que escolhe os prefeitos, o povo que escolhe, de certo modo, os deputados, como Nicolas Ferreira, né? Escolhe aí, de certo modo, governadores, escolhe presidente, como o Bolsonaro, e que faz esse tipo de situação aqui, ó, que não precisava tá passando por isso. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá. Então, gente, ó, essa situação, o Brasil é um país extremamente complicado e, de certo modo, por conta das pessoas. Tem uma outra opção a falar. Sim, sendo sincero pra você, por conta das pessoas. Não é possível você votar em uma pessoa como Bolsonaro e, de certo modo, ele não tem culpa. Ele tá lá, ele se elege. Agora cabe o cara, as pessoas se escolhem. E aí, o problema disso é que acabam escolhendo também, ou pelo menos tomando decisão pelo futuro de muitos. É. Então, fica aí a dica, tá? Prestar atenção no voto, porque a situação pode complicar e complicar todo mundo. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Aqui ao lado aqui tem um Pix, caso você queira fazer alguma contribuição para a gente comprar algumas matérias novas aqui para a gente continuar comprando, né? Matérias, jornais, aí, como tem tantos aqui no canal, tá? E tem também aqui também, vai seguir do outro lado aqui, outros vídeos que falam sobre política. Aconselho você a assistir. Valeu!